Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus alcance a cada um e a cada uma que nesse momento está nos assistindo, está nos vendo e irá compartilhar a palavra do Senhor conosco. Que Jesus Cristo esteja esclarecendo a mente de vocês, esteja colocando reflexão na mente de vocês e um alerta, um acordar para as coisas que vêm do alto de Jesus Cristo. Eu quero orar nessa noite, no culto de quarta-feira, culto em que nós, quando presencial, fazíamos ele culto de oração e de aprendizado. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, nos colocamos nas tuas mãos, pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, nos dê entendimento, conhecimento, para poder transmitir aos teus servos e servas a verdade da tua palavra e trazer entendimento e conhecimento, Senhor, ao nosso coração e mente, para enfrentar todas as ocasiões em que formos provados nesta vida, enfrentar de cabeça erguida e sermos vitoriosos. É o que eu lhe peço, papai querido, santo e maravilhoso, sempre em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Hoje nós vivemos num mundo cristão, judeu-cristão, muito confortável. Nós, no Brasil principalmente, somos um país de maioria cristão, uma maioria absoluta de cristãos. Sejam romanos, sejam evangélicos, protestantes, nós somos cristãos. Nós cremos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Filho de Maria e José, que nasceu, que foi colocado numa manjedoura e que morreu pouco tempo depois, ressuscitando e nos dando a vida eterna e dando-nos a nós perdão e prometendo para mim e para você, como prometeram os antigos profetas que ele viria. Ele veio e ele nos promete que vem novamente, mas vem para nos resgatar para uma vida que nunca terá fim. Que você que me ouve tenha fé nisto e não deixe de forma alguma nada tirar esse pensamento, essa esperança, nada te puxe para a direita ou para a esquerda deste pensamento. E para que nós chegássemos até a esse entendimento, a esse conhecimento, o Senhor usou e tem usado até hoje a palavra de Deus. Ele não tem usado o livro, não é o livro, é a palavra, é a santidade da palavra, a inspiração dela para mim e para você. E esta palavra inspirada é escrita em livros e muitas vezes, desde o princípio, ela foi de muitas formas queimada e destruída. Muitos esforços foram feitos pelos embaixadores do maligno para destruir a Bíblia Sagrada, o livro que contém a palavra inspirada. Muitas tentativas foram feitas e até hoje existem alguns países que a Escritura Sagrada ela só entra se for clandestina, porque é proibido ter uma Bíblia, é proibido ter o Antigo e o Novo Testamento nesses países. Eu louvo a Deus porque são poucos os países hoje assim. Não vou citar nomes. Muitas coisas relacionadas à perseguição de cristão não vêm na internet. Você não assiste porque não dá ibope, gente. Não dá dinheiro e não vende. Nós vivemos num mundo capitalista. Nós vivemos num mundo em que o bem material tem uma força muito forte e somente vai na internet, somente vai na mídia aquilo que produz efeito, seja financeiro, seja de status, seja de fama, somente isto. Então nós temos que compreender essas coisas. Mas as Escrituras Sagradas,
ela traz para nós, para mim e para você, um conhecimento não só do Deus que fez o céu e a terra, mas de tudo nesta vida. Ela traz um conhecimento de ciência. Hoje, para vocês terem ideia, a própria ciência, ela vê a veracidade das palavras. Ela reconhece que o que a Bíblia diz, desde a criação até os dias de hoje, é veracidade. Não é somente uma história para alegrar o coração, mas história com H, história verdadeira e real. Por isso, meu irmão, eu quero compartilhar com você um texto muito importante que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22. O texto diz assim para mim e para você. Gostaria que você prestasse muita atenção. É um texto curto, capítulo 22, do 18 ao 20 de Apocalipse. Ele diz: eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, diz João, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Diz João: vem, Senhor Jesus. Amém. Amados, o texto é muito claro. Se alguém acrescentar alguma coisa, e quando esse texto foi escrito, ele se refere ao livro de Apocalipse, tá? Mas nós podemos entender com toda a veracidade e certeza que ele fala de toda a Escritura Sagrada. Então o texto diz: aquele que acrescentar algo e aquele que tirar algo das Escrituras Sagradas, Deus tirará o direito de ele chegar à árvore da vida. E se ele acrescentar algo, Deus acrescentará os flagelos descritos em todas essas escrituras. Queridos, eu tenho visto pastores pregarem na internet, eu tenho visto homens e mulheres trazer palavras, eu vejo pastores que muitas vezes fazem plateia rir, pregam numa liberdade muito forte, pastores modernos, e não se engane, são verdadeiros homens e mulheres de Deus, porque você tem que perceber e observar que eles muitas vezes fazem isso para trazer as pessoas de acordo com as Escrituras, e assim o fazem, mas são muito corretos na sua palavra e são simples em transmitir. Muitas vezes tiram risos de vocês, mas ele consegue fazer com que a palavra entre na tua mente. E entre uma palavra e outra, a veracidade com singeleza e com simplicidade ele consegue transmitir para você. E existe outro que demonstra uma grande sabedoria, pregam de uma forma que dificulta o entendimento da palavra, mas faz um fechamento tão bonito que você passa a ser uma pessoa, como diz na internet, seguidora. Mas infelizmente fala fora daquilo que a palavra está dizendo. Gostaria de abrir a sua mente para que você observasse a simplicidade das letras lidas por esses homens, a simplicidade e a unção do Espírito Santo, que demonstra humildade e não uma sabedoria humana, mas uma humildade que vem dos pés do Santo de Israel, de Jesus Cristo. Gostaria que você
colocasse isso na sua mente e prestasse atenção, porque a forma como muitos acrescentam situações, acrescentam algo nas Escrituras ou tiram dela, gente, não é reescrevendo ela de novo, é nas palavras que são ditas e pregadas e faladas e ensinadas. É nessas palavras, muitas vezes, algumas palavras que tentam mudar aquilo que é real e verdadeiro. E este ano de 2020, que foi um ano diferente de todos os que nós vivos já vivemos, que eu me lembre, vivemos um ano com uma dificuldade que nunca passamos. Esse ano foi ano em que floresceu muito a mensagem do reino de Deus nos meios de comunicação, mas floresceu muito também os falsos profetas e as falsas profetisas, que são pastores e pastoras, alguns donos de grandes fortunas e grandes igrejas. Seja sábio, meu irmão, minha irmã, seja sábio. Ore a Deus para que Deus te oriente e você saiba identificar o que é do Senhor e o que não é. Clame a Deus, e a forma de você fazer isto é buscar justiça, praticar a caridade, o amor e andar nos pés de Jesus com toda a humildade. Faça isso e Deus esclarecerá a sua mente. Porque a palavra de Deus em Provérbios capítulo 3 diz que a sabedoria de Deus é como ouro e prata, e Deus a concede àqueles que o buscam. Aqueles que o buscam. Leiam as Sagradas Escrituras, ouça as Sagradas Escrituras, mas não permita que ninguém acrescente algo a ela, ou retire algo dela, a qual ela não diz, a qual ela não ensina. Que você tenha uma mente lúcida, sábia, para compreender isto. E que você continue a clamar, a orar pela sua família, pela sua igreja, pelo seu pastor, gente. Clame pelo seu pastor, pela sua pastora. Eles necessitam muito de orientação de Deus, muito de ajuda do Espírito Santo. E você, como suas ovelhas, clame ao Deus de Jacó, para que dê ao seu pastor paz, tranquilidade e sossego para enfrentar o que nós estamos vendo aí e o que nós enfrentaremos em 2021, que nós nem sabemos. Que Deus abençoe a vida de cada um e de cada uma que nessa noite esteve comigo ouvindo a palavra de Deus. Eu quero orar e abençoar a sua vida. Pai querido, Deus de amor, em teu nome, Jesus, coloco a minha vida, o meu coração e a minha mente, e a mente de todos e de todas o que nesta noite compartilharam comigo da palavra e do ensinamento. Nos ensine, Senhor, a buscar a tua verdade. Nos ensine, Pai, a andar de cabeça erguida. Nos ensine, Senhor, a amá-lo de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos. É o que nós te pedimos em teu nome, Jesus. Amém.